Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP, e dando continuidade ao nosso sistema de videoaulas de geologia sedimentar, no módulo de sedimentologia, vamos discutir agora regimes de fluxo, são as formas como a água corre na superfície da Terra, se relaciona com o número de Frode, tem mais de uma definição possível, comparando com as velocidades das ondas capilares, uma definição pela energia potencial, e depois, para entender onde ocorrem os diferentes regimes de fluxo, a gente vai ter que entender um pouquinho da equação empírica que define como a água flui em canais naturais ou artificiais e ver como isso varia em função da descarga e da declividade. Bom, a questão é que se uma água corrente na Terra tem uma velocidade superior à velocidade da propagação das ondas de superfície, aquelas ondinhas que são geradas se você joga uma pedrinha na água, o fluxo é chamado de supercrítico ou superior, ou em regime de fluxo superior. Se ele for mais lento do que a velocidade de propagação dessas ondas de superfície, a gente chama ele de subcrítico. Esses dois fluxos têm características diferentes e implicam em formas de leito diferentes. O tipo de depósito que eles deixam, o registro é diferente. É por isso que a gente discute regime de fluxo num curso de sedimentologia. E uma forma de entender isso é através do número de Frode. Então, se o número de Frode é maior do que 1, o fluxo é supercrítico. Se ele é menor que 1, é subcrítico. Se ele é maior que 1, está mais rápido do que a velocidade a celeridade, né? A velocidade de propagação das ondas de superfície, senão ele é subcrítico. E o número de Frode é bem simples, é simplesmente a velocidade de propagação, a velocidade de fluxo da água dividido pela raiz da gravidade vezes a altura da água. Então, fluxos mais rápidos em relação à altura têm Frodes maiores. O regime de fluxo superior, ele, com Frode maior que 1, ele tem uma característica interessante, que é que a superfície da água fica em fase com a topografia do fundo. Então, se a gente tem uma superfície da água assim, em regime de fluxo superior, é porque o fundo está assim. Em fase. O regime de fluxo inferior, não. O regime de fluxo inferior ignora, ou às vezes até fica fora de fase. Ele tem perturbações que estão independentes do fundo. A gente não pode confundir, muitas vezes por causa disso, as pessoas confundem o regime de fluxo superior com fluxo laminar. Porque está em fase, então dá a impressão que ele acompanha. Mas não. Quanto maior a velocidade do fluxo, maior a turbulência, maior o número de Reynolds. E o número de Frode alto acontece com números de Reynolds altos também. Isso aqui é altamente turbulento. Mesmo o regime de fluxo superior, na verdade, tem número de Reynolds maior do que o inferior, mantendo as outras condições. Então, o regime de fluxo superior não tem nada a ver com fluxo laminar. É altamente turbulento. Então, maior a turbulência no superior do que no inferior. Moderada e alta não quer dizer nada, né? Mas só que o Reynolds aqui é maior. E onde acontece o regime de fluxo superior? A gente vai ver que ele acontece em eventos de descarga extrema, em algumas regiões específicas do sistema, mas ele predomina em sistemas com grande declividade. E a maior parte das correntes naturais em superfície está em regime inferior. Isso aqui é comum, isso aqui é raro. Um fenômeno interessante que você pode observar em vários lugares, acontece em qualquer sistema em que você consiga induzir um regime de fluxo superior, é que não tem um meio termo. Ou a água está em regime de fluxo superior, aqui ela está com uma altura pequena e uma velocidade grande, e aqui ela tem a mesma vazão, né, a mesma descarga, a altura é maior, a largura desse duto aqui é constante, então se a altura é maior e a largura é constante, a área é maior, a descarga é a mesma, então a velocidade é menor. Então aqui é uma velocidade pequena, com uma altura grande, aqui uma velocidade grande
com uma altura pequena, e esses dois estados não têm meio termo. Ou ele tem essa altura aqui, ou ele tem essa. Entre as duas, o que acontece é uma mudança abrupta de estado, que a gente chama de salto hidráulico. Você vai ter que entender por que tem dois estados e não tem meio termo. Quer dizer, naquele V sobre raiz de GH do Frode, para uma dada vazão, você tem o H em função do V e vice-versa, eles estão atrelados. Existe apenas para uma dada vazão, uma dada geometria de canal, apenas um V que corresponde a um H para aquela descarga e um segundo V que corresponde a outro H. Um é em regime superior e o outro é em regime inferior. Uma forma de entender isso é simplesmente considerando que essa água corrente que desce pela gravidade, ela tem uma energia total que é a energia potencial mais a energia cinética. Então você imagina a superfície da água aqui em relação ao referencial, tem uma energia potencial, para ela descer até aqui, ela perdeu a energia potencial e ganhou a energia cinética, e a energia total é conservada, né? Aqui a gente não está falando de dissipação de energia. É claro que tem dissipação de energia, mas aqui no modelo simples, essa energia potencial cinética é conservada. E a energia cinética, vocês lembram muito bem, que é a massa, a velocidade ao quadrado dividido por 2, e a potencial é massa vezes a gravidade vezes a altura. A gente pode transformar a massa em termos de... A massa é a densidade da água vezes a largura vezes a altura. Então a gente está falando da massa de uma seção transversal desse canal. O canal flui para um lado, você pega a seção transversal aqui, o canal fluindo para lá, pensa nisso em área. Então, a largura vezes a altura vezes a densidade é a massa desse elemento infinitesimal nessa direção de transporte. Então a gente transformou, então, é isso, a altura vezes a largura vezes a densidade, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a nossa energia cinética, mais a potencial, que é a altura também, né, essa altura aqui é a altura em relação ao fundo, e a energia potencial é a altura em relação a um referencial externo, né? Não é a mesma altura, mas se a gente tomar em função desse fundo, a gente pode usar o mesmo H. Lembrando que velocidade vezes altura, se a vazão, se a descarga é constante, a largura é constante, isso aqui vai ser constante, né? Então, a velocidade é a descarga dividido pela área, que é a largura vezes a altura. A gente pode reescrever isso em função da descarga. Então, a energia total vai ter essa forma, que a gente pode simplificar só tirando o LG para fora. E a gente chegou numa equação em que a energia total é função da altura e é uma função quadrado mais uma função constante sobre variável. Então, 1 sobre x. Que forma tem isso? Tem essa forma aqui da linha azul. Então, ela tem... A cara de parábola que ela tem é por causa da relação com h quadrado e a deformação é por causa da componente 1 sobre h, ou q sobre h naquele caso, né? Isso é bem interessante porque para uma mesma energia total, você tem duas alturas possíveis de lâmina d'água. E não tem meio termo. Para uma dada energia, tem duas alturas possíveis de lâmina d'água. E se a gente plota nesse mesmo gráfico energia cinética mais potencial, energia total, por altura de lâmina d'água, para o caso em que o número de Frode é 1, então se o número de Frode é 1, a velocidade vai ser a raiz de GH, então a energia total toma essa forma aqui, em função de H, que é essa linha laranja. Note que para qualquer energia total, você tem duas alturas possíveis, e uma é uma altura que é maior do que o Frode 1, a altura que você teria com o Frode igual a 1, e a outra é menor. Então, para cada energia total, você tem duas alturas possíveis, e uma está em regime de fluxo superior,
com o flow maior do que o flow de igual a 1, e a outra está em regime de fluxo inferior. É por isso que tem o salto hidráulico. É uma mudança abrupta desse estado para esse. Se a energia é a mesma, não tem como você ter uma altura intermediária. Só tem essa altura ou essa. E a velocidade correspondente. Mas aí fica uma pergunta, né? Se a gente tem duas possibilidades de altura e, portanto, velocidade, em que situação acontece uma, em que situação acontece outra? Como que a gente tem aquela foto em que você tem uma altura de lâmina d'água e ela passa abruptamente para uma segunda? O que aconteceu aqui? Por que aqui está com essa altura e aqui está com essa outra? O que condiciona isso? Para entender isso, a gente tem que entender um pouco dos condicionantes de altura de lâmina d'água para um dado canal natural. E isso a gente entende com uma equação empírica, que é a equação de Chess-Manning, que relaciona a descarga, que é a velocidade vezes a área, né, na área da seção, com esses parâmetros aqui. Então, é 1 sobre o N, que é um coeficiente de rugosidade, que é medido empiricamente, vezes a área dessa seção do canal. Então, a gente tem um canal aqui retangular, descendo essa área, vezes o raio hidráulico, que é a área dividido pelo perímetro molhado. Aqui essa superfície é livre, então tudo que encosta aqui é o perímetro molhado, vezes a raiz da declividade. Lembrando que a declividade é a declividade da superfície da água, né? Mas para essa escala que a gente está trabalhando aqui, a gente pode imaginar que ela é equivalente à declividade do fundo. Tem outros problemas em que não pode. Então, olhando essa equação, a gente vê que a descarga se relaciona com a declividade e a área. Pronto, uma dada declividade e uma dada descarga, você vai ter uma dada área e um dado perímetro molhado. Isso aqui depende da geometria do canal, mas lembrando que a altura é a largura. A altura vezes a largura dessa área, a altura está embutida aqui. Então a gente pode obter valores de altura, dado uma descarga, dado uma rugosidade e dado uma declividade, e uma geometria pré-estabelecida de canal. Vamos ver como é que se comporta o número de Frode com essas coisas variando. Então, inicialmente a gente tem uma situação com uma declividade de canal de 0,1 por 1000, que são esses pontinhos. A descarga aumentando de 0 até um valor aí de 16.000 metros cúbicos por segundo. E a gente vê que o aumento da descarga aumenta o número de Frode e depois o número de Frode começa a cair devagar. Para essa declividade. Para uma declividade de 1 por 1000, ele também começa aumentando e depois cai. E por que ele cai? O número de Frode aumenta com o aumento da descarga originalmente, porque aqui está aumentando tanto a velocidade, com o aumento da descarga, quanto a área. As duas coisas estão aumentando. Só que aqui a velocidade aumenta mais rápido do que a área aumenta. E aqui já não mais. Porque quando o canal é pequeno, o efeito da rugosidade das paredes é maior. Então você aumenta a descarga, você diminui a relação área-volume, por isso que tem um raio hidráulico lá na equação. Então a velocidade aumenta mais rápido do que a área aumenta no começo, e depois ela deixa de aumentar tão rápido. Então o número de Frode aumenta, porque a velocidade aumentou mais do que a altura, e aqui a velocidade aumentou menos do que a altura. E o número de Frode cai. Aí para uma declividade de 0,5%, ela também aumenta e depois cai. Note que ela aumenta até descargas maiores com declividades maiores e até descargas menores com declividades menores. Mas ela já parte de um valor mais alto com declividades maiores. Quer dizer, aumentar a descarga aumenta o número de Frode? Nem sempre. Para canais pequenos e no início do aumento da descarga, sim. Mas tem um outro controle aí que nitidamente é a declividade. Declividade pequena, declividade aumentando, e o número de Frode aumenta muito mais. Então a gente pode imaginar que
Como que varia? Isso aqui tudo foi obtido com uma descarga constante de 500 metros cúbicos por segundo, com declividades variáveis, um canal trapezoidal com resultados de soluções numéricas para a equação de Manning. Então, a declividade aumentando, a velocidade aumenta com uma curva assim, para esse canal trapezoidal com o Manning fixo. E a profundidade, quer dizer, o H do número de Frode, ele cai com a declividade. Então, se a declividade é maior, você vai ter uma lâmina d'água menos espessa com velocidade maior. Então, se a gente usa esses dois parâmetros naquela equação lá do número de Frode, a gente vê que com o aumento da declividade, o número de Frode aumenta. Então, esse é o principal controle. O que distingue um canal que tem um número de Frode alto de um canal que tem um número de Frode baixo? Basicamente, a declividade do sistema. Então, aquele modelo que a gente enxergou aqui, ele foi gerado com bombeamento aqui, talvez, mas ele poderia ser gerado também com uma rampa íngreme, com a declividade alta, e esse fluxo em regime de fluxo superior, uma declividade maior que 1%, por exemplo, e aqui a declividade é baixa, ele ainda se sustenta por um tempo aqui, que o efeito da rugosidade está reduzindo a velocidade, e quando reduz o suficiente para ele não conseguir mais estar em regime de fluxo superior, então ele estava em regime de fluxo superior com essa declividade, aqui ele tem uma inércia ainda, está em regime de fluxo superior, e de repente ele não aguenta mais, e acontece o salto hidráulico. Então, são dois estados, esse é o estado de baixa declividade, esse é o estado de alta. Você não precisa também fazer isso com uma rampa, você pode fazer com bombeamento, que simula, né, como se fosse uma declividade maior. Bombeamento não vai existir em sistemas naturais. Então, onde em sistemas naturais acontece em regime de fluxo superior ou números de Frodes altos? Onde a declividade é alta. Para esse canal que a gente modelou com 500 metros cúbicos por segundo, o número de Frode passa de 1 por volta de 0,3, 0,4% de declividade. Para outras geometrias isso vai acontecer em outra situação. Mas lembrando que um trecho do canal com declividade constante, o aumento da descarga pode promover um aumento do número de Frode, mas para ele passar de um menor que 1 para um maior que 1, isso é muito difícil de acontecer. Ele teria que estar precisamente aqui, nessa região. Porque o aumento não é tão expressivo com o aumento da descarga. Então, sistemas com declividade maior tendem a ter número de Frode maior, e quando a gente vê muitos depósitos de regime de fluxo superior, a gente está olhando um sistema de alta declividade. Então, na natureza, onde acontece o número de Frodes altos? Correntes de alta declividade, basicamente leques aluviais, sistemas aluviais relacionados a escarpas. Então, você tem um gradiente grande de relevo, o seu sistema de transporte de sedimento e água desce de um relevo grande para um menor, então ele tende a ter uma declividade alta. Aqui sim você vai ter regimes de fluxo superior dominando. Rios de encostas que tendem, assim, se ele é erosivo, ele não deixa muito depósito, mas a água vai estar em regime de fluxo superior. E tem duas outras situações interessantes. Por exemplo, a gente já viu em outra videoaula, que se a gente tem uma corrente de água com uma determinada declividade, a velocidade da água é máxima perto do topo. Ela só não é máxima aqui, porque tem um atrito com o ar, e depois ela diminui em profundidade. Então, esse perfil de velocidades faz com que a velocidade seja aqui. Quando a gente fala em número de Frode, a gente está pegando a velocidade média do canal inteiro. Então, esse canal, por exemplo, está em regime de fluxo inferior, com uma declividade baixa. Mas se existe um obstáculo, uma barra, por exemplo, ou uma rocha, a gente tem essa velocidade alta aqui, a velocidade média é regime de fluxo inferior, mas essa velocidade alta entra aqui. E aí, se você avaliar esse trecho, a relação velocidade-altura pode determinar um regime de fluxo superior aqui nessa região. É claro que a rugosidade e o tamanho desse canal vai fazer essa velocidade cair, então ela cai rapidamente e ela pode passar inferior aqui.
Mas no começo do obstáculo, muito provavelmente ela está em regime de fluxo superior. Bom, dependendo dessa geometria, né? Dessa altura e dessa velocidade. Quer dizer, é um estado que não é permanente, é o início de um obstáculo, e é claro que isso vai gerar um rebaixamento da superfície da água, e quando volta a regime superior num salto hidráulico, isso é um fenômeno que você pode observar em corredeiras de rios, onde o pessoal gosta de andar, fazer canoagem. Você vê o canoísta andando numa certa velocidade, de repente acelera quando ele passa perto de um obstáculo, e aí tem uma onda grande quebrando e ele vai devagar de novo. Ele tem que furar essa onda aqui. Isso aqui é o salto hidráulico. E essa aceleração que ele teve foi a mudança de regime de fluxo de inferior para superior. Aqui um exemplo disso acontecendo. Isso aqui é uma barra num pequeno rio, uma barra de areia, e essa estrutura aqui com leito plano e essas lineações, como a gente vai ver nas próximas aulas, são formas de leito de número de Frode alto. Enquanto essas formas de leito aqui, essas ripples, como a gente chama, essas ôndulas de areia, são regime de fluxo inferior com número de Frode baixo. Então, esse aqui é o início de um obstáculo, a água era mais profunda, a água superficial rápida entrou numa água rasa, e isso aqui tem um número de Frode alto. E aí a velocidade vai caindo, ou a gente pode ver um gradiente lateral para águas mais fundas, um número de Frode alto aqui, um número de Frode baixo aqui. Então, é para isso que a gente vai usar esse conceito de regime de fluxo e número de Frode para interpretar os depósitos sedimentares com base em como a água se comportava quando eles foram depositados. Bom, era isso por hoje.